vídeo nós iremos apresentar, de forma resumida, alguns tipos de prova em espécie, que estão listados no slide. Para iniciar, tratarei da testemunha, que é um termo bastante conhecido, pois ele existe em diversas áreas. Mas tratando no âmbito do processo penal, a testemunha ela é basicamente a pessoa que é chamada a depor, sem ser parte do processo, para que ela possa declarar aquilo de que tem conhecimento sobre determinado fato. E esse depoimento ele possui a natureza jurídica de meio de prova. E sendo assim, ele possui algumas características, que são a judicialidade, pois a prova ela só pode ser formada perante o juiz e mediante um contraditório judicial. A oralidade, que é o caráter fundamental do testemunho, pois o diferencia do documento, por exemplo, que é escrito. A objetividade, que quer dizer que aquele que depõe não pode emitir juízo de valor sobre a prova. E retrospectividade, porque a testemunha ela se refere ao passado, já que, obviamente, ela depõe sobre um fato ocorrido anteriormente. E as testemunhas elas possuem algumas classificações. Elas são classificadas em testemunhas processuais, que são as testemunhas ouvidas em juízo durante a instrução do processo, e elas podem ser compromissada, que é a que presta compromisso de dizer a verdade, a informante, que é a que não presta compromisso de dizer a verdade, as visuais, que são aquelas que prestam informações sobre aquilo que viram, as auriculares, que são as que seus depoimentos consistem na reprodução de algo que ouviram de terceira pessoa, as próprias, que são testemunhas que se referem ao mérito do processo, as impróprias, que se referem a determinados atos anteriormente praticados, que tenham presenciados, e as de referência, que é semelhante às impróprias, porque as de referência ela não depõem sobre o mérito do processo, mas sobre o passado do acusado. Essas são algumas das subclassificações. E em algumas obras em que seus autores não levam a judicialidade em sua plenitude, ainda há a classificação de testemunhas extrajudiciais, que seriam basicamente aquelas que prestam declarações fora do processo, como, por exemplo, a testemunha ouvida na fase de inquérito policial. E segundo o artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa poderá ser testemunha. E para isso, basta que ela tenha informações relevantes relacionadas ao fato em questão. E a pessoa que for chamada para ser testemunha, ela não poderá se desfazer da obrigação de depor. E isso porque na busca da verdade, o interesse público sobressai ao privado, de maneira que a recusa injustificada trará certas consequências. Mas isso não é uma regra absoluta, porque pessoas que tiverem alguns tipos de relação familiar com o acusado não têm o dever de depor. Porém, se a testemunha quiser, ela pode. E essas relações familiares são as de ascendente, descendente, afim em linha reta, cônjuge, ainda que separado, irmão, pai, mãe ou filho adotivo. E ainda há as que são proibidas de testemunhar, que são as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, conforme está no artigo 207 do Código de Processo Penal. E diante da exposição arriscada dessas pessoas, a União adotou medidas de prevenção e assistência a pessoas que sofrem por consequência do seu depoimento. E essas medidas elas estão normatizadas na Lei número 9.807 de 99, que é a Lei de Proteção à Testemunha. Agora vamos falar um pouco a respeito do reconhecimento de pessoas e coisas, que se encontra no artigo 226 ao 228 do Código do Processo Penal. O reconhecimento de pessoas compreende-se um ato pelo qual não apenas vítimas ou testemunhas, mas também acusados ou investigados identificam uma terceira pessoa. É estabelecido no artigo 226 do CPP formalidades para sua efetivação, que são: a pessoa convidada a fazer o reconhecimento deverá descrever a pessoa que deve ser reconhecida. Em seguida, deverá o reconhecedor apontá-la entre outras que com ela guardam semelhança, se for possível. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que ser reconhecida, a autoridade, no final, providenciará para que esta não veja aquela. Ao final da diligência, lavra-se-á o competente auto, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais. E se não forem observadas as formalidades do artigo 226? Surge então o questionamento: poderá ser utilizado como meio válido de prova? Tem duas posições. A primeira é: a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas implica mera irregularidade. Isto é, porque tal dispositivo não insere regras peremptórias. Logo, é válido o ato
do reconhecimento, ainda que praticado de forma diferente de estipulada em lei. E a segunda é que a validade do reconhecimento de pessoas condiciona-se à observância do procedimento estipulado no artigo 226 do CPP, sem o que o respectivo auto de reconhecimento não poderá ser utilizado como meio de prova legítimo. Nesse sentido, a propósito, vem sendo a tendência do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça. Já no reconhecimento de coisa, leva-se em conta as regras fixadas pelo artigo 226, no qual for aplicável. Segundo Spinola Filho, são objetos passíveis de reconhecimento. Coisas que, sob variada forma, relacionam-se com o fato delituoso, coisas sobre as quais recaiu a ação do criminoso, coisas com as quais se levou a efeito a infração penal, tais como ocorre com os instrumentos do delito, coisas que, acidentalmente, foram alteradas, modificadas ou deslocadas pela ação criminosa, direta ou indiretamente, coisas que se constituem no cenário da ocorrência do fato punível. Vale ressaltar que esses reconhecimentos são feitos de maneira individualizadas, cada qual tendo a sua oportunidade de manifestar livremente a respeito da pessoa ou da coisa a ser reconhecida. Torna-se importante ainda que a autoridade providencie a incomunicabilidade daquele que já participou da diligência com o que ainda vai empreendê-la, de modo a livrar a prova de qualquer mácula. A infringência ao disposto neste artigo torna inviável a aceitação da prova como reconhecimento, podendo-se dar a ela, no entanto, o valor que o juiz achar conveniente. Agora a gente vai falar sobre a cariação, que vai do artigo 229 ao artigo 230 do CPP. O que é a cariação? A cariação consiste em colocar em si, frente a frente, duas pessoas que já prestaram depoimentos anteriores para que busquem a possível verdade, que elas possam entrar em contradição em si e fazendo alguns gestos, porque o corpo fala. Então, assim, o delegado, o promotor e o juiz, ele vai ver a expressão daquela pessoa que está depondo, os possíveis gestos de contradições que ela fizer. Quem pode solicitar em si a cariação? A cariação, ela pode ser solicitada pelo delegado que está à frente dessa investigação e que, assim, pode buscar uma possível verdade nesse inquérito, com contradições das partes. Então, o delegado, o juiz e o Ministério Público pode solicitar essa cariação. Quem faz parte da cariação? Entre acusados, respeitando naturalmente o direito ao silêncio e a possibilidade que tem de não se autoacusar. Entre acusados e testemunhas, respeitando também, nesse caso, o direito ao silêncio e ao privilégio contra a autoacusação. Entre testemunhas, com destaques em dois pontos fundamentais, a retratação e a proteção contra a autoincriminação. A possibilidade de retratação de uma delas que estiver mentindo, eliminando a tipicidade do delito anteriormente cometido, entre acusado e ofendido, com hipótese de sucesso, pois são partes antagônicas no processo, ambos prestando esclarecimento sem compromisso e dizer a verdade, entre a vítima e a testemunha, com a possibilidade, a ausência do dever de dizer a verdade do lado do ofendido, e entre vítima, situação que envolve duas partes sem compromisso de narrar a verdade, logo de difícil proveito, Duas curiosidades que gostaríamos de destacar é que quando uma pessoa está ausente por insanidade mental ou por falecimento, os pontos de divergência serão confrontados pela última declaração efetuada por ele e com o presente poder de esclarecimento, Perguntas também que podem ser divergentes entre os peritos são chamados para uma cariação. O perito não pode ser chamado para cariação. O perito já tem um dever de falar a verdade pelo trabalho dele. Então, o que pode ser feito é uma nova perícia referente àquela investigação. Mas, em si, ele já tem o dever de falar com a verdade. A prova documental é tratada em 8 artigos do CPP e, em síntese, o documento pode ser conceituado como toda base materialmente disposta a expressar qualquer manifestação de vontade e que sirva para provar um fato juridicamente relevante.
Nesse sentido, é possível falar em documento lato sensu, que seria tudo aquilo capaz de retratar uma situação fática e se divide em instrumento, feito com a intenção de servir de prova, e documento stricto sensu, não elaborado com essa intenção. Isso quer dizer que os documentos têm natureza jurídica de meio de prova e qualquer fato pode ser objeto de representação documental, a exemplo de passaportes e CDs. Há diversas classificações e as principais estão descritas, assim como a diferença entre documento e documentação. Quanto à valoração, é certo dizer que um documento inteiro possui maior valor probatório, mas isso não elimina a possibilidade de um não íntegro constar nos autos. Isso é possível desde que ele seja lícito. E lembrando também que a presunção de verdade não é absoluta, admitindo-se prova em contrário em caso de vícios de consentimento, que podem ser extrínsecos, havendo inobservância de forma rígida, ou intrínsecos, referentes à essência do fato relatado. É um tipo de prova que pode ser produzida a qualquer momento processual e precisa de ciência das partes envolvidas, mas ambas as oportunidades admitem exceções legais. De acordo com a Lei 11.767 de 2008, não é lícito ao juiz autorizar a apreensão de documentos em poder do advogado, e se qualquer das partes necessitar, o juiz deve providenciar tradução de documento, realizada por um tradutor público e, em sua falta, uma pessoa idônea de confiança mediante compromisso. Também é possível a tradução de documento ininteligível caso o autor esteja ausente. A pública forma é justamente a cópia autenticada de um documento e terá valor quando conferida com o original, na presença da autoridade. Certidões, que são cópias extraídas de livro de notas e translados que constituem segunda via, serão considerados originais. A fotografia terá valor de documento original quando for autenticada. Caso contrário, ainda deve ser considerada, apesar do valor probante ser diminuído. E o juiz pode determinar a juntada de cópia autenticada ou do original. Também é possível fazer uso de correspondência em defesa de seu direito. Em resumo, se obtida de forma criminosa ou interceptada, a carta particular não pode ser admitida. Inclusive, o destinatário não precisa de consentimento do remetente, e o STF ratificou esse posicionamento. Por fim, após o trânsito em julgado da sentença, é possível que haja devolução dos documentos originais, caso a parte interessada requeira. Pode haver restrições se houver interesse na permanência dele nos autos. E se houver deferimento, a parte recebe o documento mediante recibo e certidão. A cópia não pode ser devolvida. É realizada outra para entrega e se houver dúvida quanto à propriedade do documento, a devolução só pode ocorrer após a resolução em juízo civil. O indício pode ser definido como fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. Bem, o conceito é fornecido pelo CPP no artigo 239, embora esteja incompleto. O único e principal fator é que o indício não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que esta não prescinde de segurança. Assim, usamos o raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal. Vale ressaltar que usamos os indícios para chegar a uma conclusão qualquer no processo. A indução faz crescer o conhecimento do ser humano, unindo-se dados parciais para formar um quadro mais amplo. Podemos usar como exemplo um caso de tráfico. O réu possui antecedentes criminais e foi encontrado drogas em sua casa. Ele tem um padrão de vida elevado, incompatível com sua renda declarada, e é sempre visto nas imediações de um ponto de venda de drogas. Ninguém o viu vendendo, mas ele, em juízo, admitiu essa prática. Mas esses indícios, que são provas indiretas, fazem com que um juiz conclua, em processo indutivo, ter sido ele o autor do tráfico. Nunca podemos confundir indícios com presunção, pois a presunção não é um meio de prova válido, pois constitui em uma mera opinião baseada em uma suposição ou em uma suspeita. Apesar de busca e apreensão estejam situadas juntas, são termos diferenciados. A busca significa o movimento desencadeado pelos agentes do Estado para a investigação, a descoberta e a pesquisa de algo interessante para o processo penal, realizando-se em pessoas ou lugares. Já a apreensão é a medida assecuratória que toma algo de alguém ou de algum lugar com a finalidade de produzir provas ou preservar direito,
Como diz Hélio Tornaghi, são medidas que sempre caminham juntas. Vale ressaltar que a finalidade da busca é sempre a apreensão. Bem, a busca pode significar um auto preliminar à apreensão de produto do crime. A razão pelo qual se destina a devolução à vítima pode significar ainda um meio de prova, quando a autorização é dada pelo juiz para se proceder a uma perícia em determinado domicílio. A apreensão tem os mesmos ângulos, pode apresentar uma tomada de bem para acautelar o direito de indenização da parte ofendida, como a parte representa a apreensão da arma do delito para fazer a prova. Assim, tanto a busca, tanto a apreensão podem ser vistos individualmente como meios assecuratórios ou como meio de provas, ou ambos. Aqui são os livros que usamos para fazer esse vídeo, junto com os participantes.